Bom dia a todos e a todas que nos assistem nesse momento pelo nosso canal do YouTube. Eu sou Cristiane Vitorino, gerente de Relações Institucionais e Operações aqui da BDE. É um enorme prazer para a equipe da BDE estar aqui com os nossos parceiros, o Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID, e a Organização das Cooperativas do Brasil, a OCB, abrindo esse ciclo de webinars do Prêmio ABDE BIT, que completou sua 10ª edição no ano passado. Serão aí 3 dias de webinars, de discussões com relação aos artigos premiados no prêmio. Então, nada mais justo do que comemorarmos esse sucesso do prêmio ao longo dos 10 anos, promovendo essa rodada de debates e reflexões que contribuirão, sem dúvida, para a construção de agendas propositivas em prol da nossa missão, que é promover o desenvolvimento sustentável do nosso país, seja no âmbito econômico, social ou ambiental. Temos muito orgulho de ressaltar que o Prêmio ABDE BID desempenha um papel extremamente relevante na integração da academia com o nosso Sistema Nacional de Fomento e também com os demais atores estratégicos, seja do setor público ou privado. Nos últimos 10 anos, passaram aqui pela nossa comissão julgadora do prêmio mais de 390 artigos, que contribuíram para impulsionar tanto o debate quanto o aprimoramento de políticas públicas de desenvolvimento. Todas as edições do prêmio acompanharam as tendências, seja no cenário nacional ou internacional, e principalmente as transformações que o nosso sistema financeiro e de fomento vem passando, de forma a promover inovações e a tão sonhada transição sustentável. No ano passado, na edição do ano passado, tivemos 31 trabalhos concorrendo, com temas diversos e bem interessantes nas 3 categorias do prêmio. No dia de hoje, nesse primeiro webinar, teremos a oportunidade de conhecer em detalhes 2 trabalhos premiados na categoria 1, cujo tema foi Financiamento ao Desenvolvimento Sustentável, Inclusivo e Inovativo. Aproveito para fazer aqui um agradecimento especial aos autores desses artigos científicos, que serão apresentados em seguida, a equipe do IPEA, na figura aqui da diretora adjunta de Estudos e Políticas Macroeconômicas, Mônica Moura, que está aqui na plataforma e vai participar desse webinar, e da equipe da CEPAL, que fizeram parte da banca julgadora do prêmio, na edição 2024. Por fim, desejo-lhes um excelente evento e que o Prêmio ABDE BID OCB sempre possa cumprir o seu objetivo de produzir discussões técnicas qualificadas e disseminar cada vez mais o conhecimento. É necessário evidenciar a pesquisa científica para, de fato, termos uma sociedade moderna, inovadora e justa. Encerro as minhas palavras de abertura por aqui e convido agora a Paula Vieira, da BDE, para moderar o painel. Bom dia a todos. Meu nome é Paulo Verlanger Vieira, sou economista e analista da Associação Brasileira de Desenvolvimento, a BDE, e serei a moderadora do webinar nessa manhã. Na agenda dessa manhã, teremos a apresentação dos trabalhos vencedores, como a Cristiane Vitorino mencionou, na categoria de Financiamento ao Desenvolvimento Sustentável, Inclusivo e Inovativo, e contaremos
com a participação e a presença da diretora adjunta de Estudos e Pesquisas de Estudos e Políticas Econômicas do IPEA, Mônica Moura, que vai fazer comentários sobre os artigos apresentados. Então, dando início às apresentações dos trabalhos vencedores, eu convido Camila Franco Bartelega e Ana Rosa Ribeiro Mendonça a apresentarem o artigo vencedor da categoria The BNDES Role in the Green Economy, Institutional Framework, Disbursements and Resource Mobilization 2010-2021. Então, passo a palavra para as autoras compartilharem o trabalho conosco. Bom dia a todos, é um enorme prazer fazer parte desse evento, e mais do que desse evento, dessa iniciativa muito importante da BDE, BID, OCB, que vem implementando, né, já estamos na sua 10ª edição, então é um enorme prazer estarmos aqui, Camila e eu. Então, a nossa apresentação vai ser organizada da seguinte forma: eu vou fazer uma breve introdução e depois a Camila vai entrar no que é efetivamente objeto do trabalho, que é a discussão do BNDES. Então, antes de começar, eu só queria lembrar que esse trabalho ele é resultado da dissertação de mestrado da Camila, o que deu, então, que tem gerado frutos importantes, dissertação essa defendida no Instituto de Economia da Unicamp. Bom, então, a ideia é a seguinte, né? Vivenciamos uma crise ambiental e climática sem precedentes, né, que demanda um volume muito grande de recursos, seja para a implementação de uma transição para uma economia mais sustentável, e nesse momento cada vez mais sentimos a necessidade de recursos vultuosos para o enfrentamento dos esforços de mitigação e adaptação aos problemas já colocados, né? Então, que é uma questão premente que se coloca nesse sentido, né? Como garantir o financiamento necessário para essa promoção de investimentos? A literatura internacional e mesmo a mobilização de diferentes níveis de entidades, seja em nível doméstico, mas sobretudo internacional, tem apontado movimentos do setor privado via mercado de capitais, mas sobretudo uma organização muito importante de bancos de desenvolvimento, né? Sejam aqueles multilaterais, sejam domésticos ou regionais. Então, nesse sentido, a gente vai resgatar um pouquinho do que é o papel dessas instituições, para depois avançar em como é que esse papel ele se adequa fortemente a esses esforços fundamentais que devem ser feitos nesse contexto de crise climática, né? Então, os bancos de desenvolvimento, eles têm um papel super importante, é, na verdade, na busca, né, na mobilização de ativos e capacidade de financiamento. Mas esse papel é um papel muito mais amplo que isso, né, porque eles podem e têm atuado de uma forma mais ampla do que o financiamento. Então, eles têm outras vantagens, né? Então, uma forte interação histórica de trabalho com o setor público e privado, uma capacidade enorme de estruturação de projetos, uma capacidade enorme de formulação e implementação de bancos, de planos de desenvolvimento. Então, esse é o quadro geral dos bancos de desenvolvimento e a gente pode lembrar e afirmar aqui que o BNDES tem um papel, então, nosso banco de desenvolvimento, e ele tem sido, historicamente, o principal agente de financiamento de longo prazo. Então, é super importante o objeto desse trabalho, que é tentar entender, incorporar, avaliar a incorporação da temática ambiental e climática em sua atuação. Tá? Pode passar, Camila, por favor. Então, o objetivo já está colocado, né? Analisar o papel do BNDES na promoção da economia verde. Próximo, Camila, por favor. O trabalho está organizado em 3 sessões, para quem tiver mais interesse de ler. Uma primeira sessão que coloca o problema em termos gerais, e depois 2 sessões que mergulham na atuação do Banco Central, seja na mobilização, no desembolso de recursos, e a mobilização via outros mecanismos que não o financiamento direto. Próximo, Camila. Por favor. Bom, então, eu vou só começar tratando, e só passar rapidamente essa ideia, é que o trabalho, ele resgata, de forma importante, o papel histórico mais tradicional dos bancos de desenvolvimento.
que se por um lado tem um papel importante na mobilização de recursos que não são para segmentos, tomadores, prazos, que não são muito interessantes do ponto de vista do financiamento tradicional, e com isso possibilitam financiamento de projetos de infraestrutura, inovação tecnológica, apoio a micro e pequenas empresas. Eles também têm um papel importante, uma vasta literatura aponta, no formato, no enfrentamento da mitigação da instabilidade que é inerente ao sistema financeiro. Então, esses dois grandes papéis, eles estão totalmente alinhados com esses desafios novos colocados pela crise climática, né? Não, as mudanças climáticas e a degradação dos ecossistemas. Então, a Camila, né, nós no trabalho mobilizamos um histórico, na verdade, essa visão mais tradicional de bancos de desenvolvimento, e também o trabalho avança no sentido de resgatar ideias importantes já nessa nova discussão do papel dos bancos de desenvolvimento. Próximo, Camila, por favor. Né? Então, aqui só queria destacar que o papel dos bancos de desenvolvimento ele vem, na verdade, para enfrentar aquele argumento mais tradicional de que o grande problema da transição e do movimento de recursos para a transição é um problema de precificação, né? Então, entendemos que, a partir da literatura, que é um argumento limitado e insuficiente, né? A transição exige um elevado volume de recursos, num contexto de elevada incerteza, demandando capital paciente e financiamento de longo prazo, que não é tradicionalmente oferecido pelo setor privado ou pelos setores tradicionais. Próxima, Camila, por favor. Então, nesse sentido, o trabalho ele mobiliza um conjunto de autores que vão nesse sentido, que vão colando, seja conceitualmente, seja na observação do que os bancos de desenvolvimento já têm feito, nesse processo, né? Seja de alocação de crédito verde, né? Seja para o alargamento do papel do anticíclico dos bancos de desenvolvimento, um destaque para a atuação dessas instituições na criação e estruturação de novos mercados, né? Ou seja, eles podem ser atores centrais na implementação de políticas voltadas a missões socioambientais. Tá? De qualquer forma, né, é um esforço muito grande e exige dos bancos de desenvolvimento um rever do seu próprio processo de atuação, como, por exemplo, a revisão de critérios de alocação de capitais para a priorização do financiamento de atividades sustentáveis que sejam alinhadas com os objetivos de enfrentamento da crise climática. Ou seja, o trabalho ele mobiliza um conjunto de ideias que possibilitam uma avaliação mais profunda da atuação do BNDES por meio dos seus desembolsos e por meio da mobilização de recursos. Camila, a palavra está com você. Obrigada, Ana. Bom dia a todas e a todos. E antes de dar sequência aqui, queria aproveitar para agradecer à BDE e ao BID, né, pelo convite e pela promoção desse espaço de debate tão importante, né? Bom, a Ana deu esse panorama um pouco mais geral, né, um pouco desse referencial teórico aí no qual o nosso trabalho foi baseado, e eu vou partir agora um pouco mais para essa análise específica que a gente fez sobre a atuação do BNDES em particular, né, com esse foco no que tem sido a incorporação dessa agenda ambiental e climática aí nas atividades do banco. Do ponto de vista institucional, o que a gente vê, e aí isso não é uma novidade, né, isso eu acho que o BNDES, ele apesar de muitas críticas que recebe por conta de alguns, né, impactos socioambientais das suas operações, por parte de organizações da sociedade civil e questionamentos muito válidos, mas ainda assim o BNDES ele tem sido muito pioneiro, né, aqui no Brasil na incorporação dessas agendas ao longo do tempo. Então, se a gente olhar lá desde os anos 70, quando o banco passa a incorporar variáveis ambientais no seu processo de análise de crédito, até esse período mais recente, nos últimos anos, quando a gente vai analisar os documentos de estratégia, as políticas internas do banco, e mesmo a comunicação oficial, né, os discursos, a gente vê que tem sido dado uma centralidade, né, cada vez maior a essas agendas, né, a questão da sustentabilidade, ao enfrentamento
das mudanças do clima. Então, a gente vê que, pelo menos na institucionalidade, essa incorporação ela tem sido crescente ao longo do tempo. Mas nos interessava olhar também na prática, né, como isso se reflete ou tem se refletido nas operações do banco. Então, no primeiro momento, a gente olhou para os desembolsos do BNDES, né, em economia verde. Então, só para contextualizar um pouco o que a gente está falando, né, quando a gente está falando em desembolsos em economia verde, no âmbito do BNDES. O banco desenvolveu uma taxonomia de sustentabilidade própria, né? Essa taxonomia ela é dividida em indicadores de desenvolvimento social e também indicadores de economia verde, e ele publica dados desde 2010 relativos aos desembolsos que o banco tem feito nesses 9 indicadores de economia verde, né? Eu não vou listar aqui todos eles para não tomar o tempo, mas são, né, investimentos aí relacionados a energias renováveis, eficiência energética, transporte de passageiro, transporte público, adaptação às mudanças do clima e gestão de risco. Então, quando a gente está falando em desembolsos do BNDES na economia verde, a gente está falando nesses 9 indicadores aí que compõem a taxonomia de sustentabilidade do banco. Então, a gente fez a análise desses desembolsos nesse período que vai de 2010 a 2021. E aí, um primeiro dado, né, pensando em valores absolutos, o que a gente observa é que esse grande período, né, de pouco mais de uma década, ele pode ser dividido em 2 grandes fases, né? Então, de 2010 a 2015, a gente observa que os desembolsos, e aí no gráfico estão em verde, em economia verde eles vão crescendo anualmente, chegando a um máximo aí de 43,1 bilhões que foram desembolsados no ano de 2015. Mas a partir de aí, né, a partir de 2016, até o final da série que a gente analisou, esses desembolsos eles vão caindo sistematicamente, ano a ano, chegando a um valor de apenas 7,8 bilhões que foram desembolsados para a economia verde no ano de 2021. E aí, acho que também é importante contextualizar, e aí o gráfico é muito ilustrativo nessa questão, que essa redução expressiva nos desembolsos em economia verde, ela acompanha um movimento mais amplo de redução do tamanho do banco mesmo, né? De redução dos desembolsos de uma forma geral, a partir aí de 2016. No entanto, apesar dessa grande descontinuidade, né, que a gente viu nesses 2 subperíodos, né, no que se refere ao volume total de desembolsos, quando a gente olha a proporção, né, o quanto esses desembolsos em economia verde correspondem em relação aos desembolsos totais feitos pelo banco ano a ano, o que a gente vê é que não houve uma mudança tão grande, né? Ao longo de todo o período, os desembolsos em economia verde, eles ainda representam uma parcela pequena, quase sempre inferior a 20% dos desembolsos totais do banco, ainda que, né, a gente vê aí que depois de 2016, 2017, esse limiar foi caindo um pouquinho, mas de toda forma, ao longo do período, essa proporção de desembolsos em economia verde, ela, em geral, se mantém aí abaixo dos 20%. E aí, passando agora para comentar um pouquinho os dados no que se refere à composição dos desembolsos em economia verde por cada um dos 9 indicadores, né? Não vou aqui comentar cada um deles, porque isso tomaria muito tempo, mas só para dar esse panorama geral, ao longo, né, quando a gente compara o subperíodo de 2016 em diante com a primeira metade da década, o que a gente vê é que todos os indicadores, né, de economia verde tiveram uma redução expressiva no volume de desembolsos, com exceção de um, que foi o indicador de melhorias agrícolas. Que foi o único, né, que teve um aumento aí no volume médio de desembolsos quando comparado os 2 períodos, né? Então, só para ilustrar, a média de desembolsos em melhorias agrícolas, que era de mais ou menos 670 milhões ao ano no período de 2010
a 2015, ela dobra, ela passa a mais uma média de 1,4 bilhão de reais ao ano no período subsequente. E isso também acompanha uma tendência mais ampla do BNDES nesse período, né, que foi um período marcado por um apoio crescente do BNDES ao setor agrícola, ao setor agropecuário de maneira mais ampla. E só para comentar mais um indicador, né, como eu havia mencionado, com exceção de melhorias agrícolas, todos os outros sofreram uma redução bastante importante nos desembolsos aí, quando comparados os dois subperíodos. Acho que o gráfico deixa bem explícita essa quebra, né? E mesmo se a gente olhar um indicador, por exemplo, de energias renováveis, e aí, dentro desse indicador, estão os investimentos, né, em projetos de energia eólica, energia solar, pequenas centrais hidrelétricas, e é um indicador que foi bastante importante ao longo de todo o período, né, quando a gente olha os desembolsos em economia verde, mas mesmo assim ele teve uma redução bem expressiva, ele cai para mais ou menos a metade. Então, de 2010 a 2015, a média anual de desembolsos para projetos de energias renováveis era de mais ou menos 11,4 bilhões de reais ao ano, e essa média cai para 5,9 bilhões ao ano aí no período que vai de 2016 a 2021, né? Então, feito esse panorama mais geral sobre os desembolsos, eu vou comentar agora sobre esse outro elemento que a gente analisou também, que se refere à atuação do banco na mobilização de recursos, né? Especificamente com esse foco nos projetos, nos investimentos sustentáveis e relacionados à mitigação e adaptação às mudanças do clima, e também no papel que o BNDES tem tido, assim como outros bancos de desenvolvimento, né, como a Ana mencionou, na gestão e na operação de fundos ambientais e climáticos. Então, falando um pouquinho sobre a captação que o BNDES tem feito através de emissão de títulos verdes, de títulos sustentáveis. Em 2017 é quando o BNDES faz essa primeira emissão de títulos verdes. Essa emissão foi feita no exterior, na Bolsa Verde de Luxemburgo, captou por volta de US$ 1 bilhão, e esse recurso captado foi destinado aí para o financiamento de 8 projetos de energia eólica. E aí, 2 anos depois, em 2019, o BNDES faz, então, uma emissão doméstica de letras financeiras verdes, no valor aí de aproximadamente US$ 1 bilhão, que foram destinados, né, ao financiamento de um projeto de energia eólica e um projeto de energia solar. Mas o que a gente vê é que ainda, né, que o banco já tenha começado e avançado nessas emissões de títulos verdes e sustentáveis, tenha tido essas duas emissões bem expressivas. Os títulos verdes e sustentáveis, eles ainda representam uma parcela bem pequena do total da captação do banco junto ao mercado, né? E aí é todo um outro tema de discussão também sobre esses títulos, que a gente não vai entrar aqui agora, mas que também é um debate bem importante, né? Da questão da adicionalidade que eles têm, enfim, vantagens ou desvantagens e tudo mais. E aí eu acho que também, ainda antes de fechar esse ponto, um elemento que nos pareceu importante destacar também é que essas emissões, né, desses títulos, elas ocorreram num momento, num contexto de mudanças bem importantes no funding do BNDES, né? A partir de 2016, ali a gente vê que o banco passa por ocorre uma redução bem importante no funding público do banco, né? Com o fim dos aportes do Tesouro Nacional para o BNDES, e também a devolução antecipada que o BNDES fez dos recursos ao Tesouro, e isso, então, se insere nesse contexto um pouco mais amplo, né, de mudança no funding do banco, que representou uma transformação também bem importante em relação ali até 2015, quando os aportes do Tesouro, eles representavam uma parcela bem importante do funding do BNDES.
E agora, já para ir encerrando, me encaminhando para o final, queria só comentar também um pouco o papel que o BNDES tem tido, né, na gestão e na operacionalização de alguns fundos ambientais e climáticos, né? O BNDES tem algumas experiências bem importantes nesse sentido. Acho que a mais conhecida e a mais relevante é o Fundo Amazônia, né? O BNDES, ele faz a gestão do Fundo Amazônia desde que ele foi estabelecido. Então, o BNDES é responsável pela captação das doações, pela análise e aprovação dos projetos, faz a prestação de contas, enfim, tem toda essa bagagem de experiência aí na gestão do Fundo Amazônia. Até o final de 2021, que foi o período que a gente analisou, o Fundo Amazônia já tinha recebido mais de 3 bilhões de reais em doações, principalmente do governo da Noruega, mas também uma parcela do governo da Alemanha. E o que ocorreu, né, de grande transformação aí nesse período foi que, a partir de 2019, as doações, tanto do governo da Noruega quanto do governo da Alemanha, foram suspensas por conta de mudanças na governança do fundo, né? Houve uma extinção do comitê técnico, também exclusão da participação da sociedade civil, e o fundo ficou paralisado de 2019 até 2022, né? Precisou de uma decisão do STF que determinasse ali em 2022 que o fundo fosse retomado. E situação muito parecida aconteceu com o Fundo Clima, que é um fundo que foi criado em 2009, né? E desde sua criação, o BNDES é responsável pela operação dos recursos reembolsáveis do Fundo Clima, e que também, da mesma forma, foi paralisado em 2019, por conta também de alterações no conselho gestor do fundo, e esse fundo ficou parado de 2019 até 2022 também, quando, da mesma forma, houve uma decisão do STF que proibia o contingenciamento de recursos e determinava que o governo tomasse as medidas, né, necessárias para a reativação do Fundo Clima. Então, enfim, agora, né, algumas pinceladas aí de algumas considerações finais para já ir encerrando. Eu acho que o que a gente vê, né, que houve inegáveis avanços e progressos na atuação do BNDES nessa agenda ambiental e climática nesse período, particularmente na institucionalidade. A gente vê hoje que todas as políticas, as estratégias do banco têm menção e uma certa centralidade nessa agenda, mas que os avanços eles foram, né, muito aquém do possível e do necessário, né? E também o período ele é marcado por algumas descontinuidades, né, que refletem, claro, as diferentes estratégias e os diferentes posicionamentos dos governos de cada subperíodo. E essas continuidades, eu acho que o que a gente viu principalmente foi na redução expressiva, né, nos desembolsos, nos indicadores em economia verde, acompanhando esse movimento mais amplo de redução do tamanho do banco a partir de 2016. Também as mudanças nos fundos, né, geridos pelo banco, que levaram à suspensão das atividades desses fundos a partir de 2019, e também as mudanças que aconteceram no funding do BNDES a partir de 2016. Como uma continuidade, no entanto, o que a gente vê é que, mesmo no período né, onde esses desembolsos foram mais altos, eles ainda constituem uma parcela pequena, né, muito inferior do que poderia ser dos desembolsos totais do banco, e eu acho que reflete um pouco, né, essa ideia de que, ainda que a agenda, né, tenha ganhado assim, uma certa centralidade na institucionalidade e no discurso oficial do banco, isso ainda não se reflete inteiramente nas suas operações. Bom, é isso, ficamos por aqui e aí seguimos aqui para o debate na sequência. Obrigada, Camila e Ana, pela análise tão relevante, né, do papel do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, na economia verde e as suas estratégias de mobilização de recursos. Agora nós seguiremos para a próxima apresentação, mas antes eu gostaria de destacar para a nossa audiência do YouTube que, em caso de dúvidas, vocês, por favor, podem mandar as perguntas pelo chat do YouTube e, se possível, endereçada aos autores, e no final nós leremos as perguntas de vocês. Dando continuidade, então, nós teremos agora o estudo Cultivating Progress,
The Impacts of Credit for Agricultural Investment in Brazil. Os autores Priscila Zeraich de Souza, Luciano Machado, Wagner Oliveira e André Santana. Essa pesquisa vai investigar os impactos do crédito para investimentos agrícolas no Brasil, um tema essencial para o crescimento sustentável do setor. Eu convido agora, então, os autores a apresentarem o artigo. Oi, Paula, muito obrigado. Eu queria só, antes de o Wagner vai fazer a apresentação do artigo, só 2 minutos de comentários. Acho que fico muito feliz de ver que os 2 artigos refletem, de certa maneira, a importância do papel do BNDES, o primeiro das autoras, né, Camila e Ana Rosa, sobre o BNDES na economia verde, e esse nosso sobre o crédito rural do BNDES para máquinas e equipamentos na produtividade agrícola e uso da terra. E queria, por último, só falar que o BNDES fez em 2024 uma revisão da sua taxonomia. Ela agora é ex ante e mais detalhada, e a gente consegue mensurar com mais acuidade o que é economia verde. Aí já é um convite para as autoras para uma nova pesquisa que vai ser muito bem-vinda. Maravilha. Bom dia a todos. Queria reiterar aqui os agradecimentos à BDE, ao BID, né, pela premiação. A gente está muito feliz com esse resultado e também muito empolgados de poder compartilhar os resultados dessa pesquisa aqui com vocês. Então, só reiterando, né, assim, esse é um trabalho, né, de uma parceria do André e do Luciano, do BNDES, com a Priscila e comigo aqui do CPI PUC-Rio, e é um trabalho em que a gente olha para o impacto do crédito rural para máquinas e equipamentos do BNDES, em uma série de variáveis de produção agrícola, produtividade e uso da terra. Então, assim, só começando um pouco com a motivação, aumentar a produtividade agrícola é importante para uma série de questões, né? Assim, tanto a questão da garantia da segurança alimentar, de uma perspectiva global, a possibilidade de expandir a produção de alimentos sem abrir novas áreas, sem gerar desmatamento, e com isso ter um modelo mais compatível com a preservação da vegetação nativa, e com isso melhorar, aprimorar o uso sustentável da terra. No entanto, a adoção de tecnologia, né, no meio rural, ela é custosa, ela envolve risco, e isso é particularmente relevante na aquisição de máquinas e equipamentos. Por essa razão, né, a política de crédito, o acesso ao crédito, ele é muito importante para habilitar os produtores rurais, os agricultores que tenham restrições financeiras, a conseguir modernizar suas operações e gerar aí alguns ganhos de produtividade. A questão, né, que não é totalmente clara é que os ganhos de produção que vêm daí, eles podem ou não gerar benefícios ambientais no uso da terra. Então, do ponto de vista teórico, em economia, você tem essas 2 hipóteses, né, o paradoxo de Evans e a hipótese de Borlaug. Uma que diz que o ganho de produtividade, ao aumentar, né, a possibilidade de produzir mais, pode gerar um aumento da expansão diária, então por isso um aumento na margem extensiva. No entanto, por outro lado, os ganhos de produtividade podem ter um efeito poupa-terra, induzindo melhores práticas. Então, em grande parte, né, o objetivo desse trabalho é identificar, no caso brasileiro, para a política de crédito rural, quais essas 2 hipóteses se verificam na prática, né, com estudo empírico. Então, a gente vai avaliar o impacto de choques de oferta do crédito rural para investimento em maquinário, do BNDES. A gente vai ter um painel municipal de dados de 2005 a 2019, agregando aí dados do BNDES, do IBGE, do MAP Biomas, de assessoramento remoto. E a gente vai ter como estratégia empírica, né, a gente vai tentar identificar o efeito causal do crédito rural, através de explorar um pouco como que a política funciona no Brasil, em particular no caso do BNDES, explorando então como que variação dos choques de oferta de crédito agregados por instituição financeira, que repassa o crédito do BNDES, pode gerar então uma identificação causal para a gente. A gente vai usar aqui um método de variáveis instrumentais. Eu não pretendo entrar em muitos detalhes técnicos em vista do tempo, mas só para sinalizar. Um resumo dos resultados, antes da gente entrar nos detalhes, a gente encontra que esses choques de oferta do crédito rural do BNDES, eles aumentam, na média, a produção e a produtividade agrícola,
eles geram, do ponto de vista qualitativo, a gente observa uma conversão de pastagem em lavoura, ainda que os efeitos quantitativos eles não sejam tão significativos aqui, mas os coeficientes sugerem que esse tipo de conversão pode estar acontecendo. A gente não encontra um efeito relevante sobre desmatamento, o que é importante, porque reforça essa ideia de expansão de produção sem aumentar a área. E, do ponto de vista de heterogeneidade, a gente encontra que os efeitos eles são maiores em áreas mais intensivas do trabalho e para equipamentos que economizam mão de obra. Então, tem uma relação entre produtividade da terra e produtividade do trabalho. Enfim, literatura relacionada, eu não vou gastar muito tempo aqui, mas não é totalmente claro, né, como que é a relação entre mecanização e atividade rural e a questão de distribuição dos fatores de produção. Isso é muito dependente de contextos locais. A nossa principal contribuição aqui é mostrar que quando essa mecanização é induzida pelo crédito, a gente encontra um efeito de aumento de ganho de produtividade, tanto no trabalho quanto na terra. E na questão dos impactos ambientais, a gente encontra uma evidência a favor da hipótese de Borlaug, ainda que isso não seja um consenso na literatura, né? Você tem papers em outros contextos que vão encontrar evidências para o paradoxo de Evans, mas, de novo, a gente está olhando para um caso específico em que a mecanização é induzida pelo acesso ao crédito. Então, um pouco de contexto, né? O Brasil tem passado por um movimento aí de se tornar um grande player na produção global de alimentos, e isso tem sido feito, de novo, né, com um aumento de produção mais rápido do que o aumento de área. No entanto, esse desafio ainda está colocado, né? O Brasil ainda tem uma área muito grande de cobertura nativa, então a gente precisa pensar em formas de continuar expandindo essa produção, continuar ressaltando o papel que o Brasil tem na produção de alimentos global, mas sem desmatar mais a sua vegetação nativa. E isso, na verdade, a gente encontra, com base em outros estudos, que existe um potencial muito significativo para isso acontecer sem recorrer a desmatamento, recuperando áreas degradadas e aumentando a produtividade das áreas que já existem, que já são alocadas para agropecuária no Brasil. O crédito rural, ele é uma alavanca muito importante nesse contexto, né? Então, assim, ele é a principal política de apoio à agricultura no Brasil. Os volumes de crédito concedidos anualmente, eles correspondem a cerca de 30% do valor da produção. Os outros 70% eles são financiados de outras formas, seja com recursos próprios dos produtores, ou seja, outras formas de financiamento, através de mercado de capitais, através das revendas, tradings, etc. Mas dentro desse universo da política de crédito rural oficial, que opera através do Plano Safra, etc., o BNDES ele tem um papel muito importante no crédito para investimento. Ele responde por 1/3 das operações de crédito rural para investimento, na média. E aí, dentro desse crédito rural para investimentos, a aquisição de máquinas, equipamentos e veículos corresponde a mais da metade. Então, né, o BNDES tem um papel muito importante nessa política. Financiando uma série de produtos agrícolas, soja ganha um destaque nesse sentido. E aí tem uma coisa importante sobre como essa política opera na prática, que é a grande parte, né, a grande maioria das operações de crédito do BNDES, elas são operacionalizadas através de forma indireta, ou seja, o BNDES repassa esses recursos para outras instituições financeiras que entregam crédito na ponta do produtor rural. Então, isso é uma característica importante, que é a característica que vai permitir que a gente consiga identificar o impacto que a gente está buscando. Então, deixa eu ver, por exemplo, que o volume de crédito rural do BNDES para equipamentos, ele segue uma trajetória de aumento ali até mais ou menos 2013, 2014, depois uma diminuição, e essa variação vai ser importante para a gente explorar aqui nesse artigo. Então, de novo, os dados, né? Então, a gente tem um painel de municípios brasileiros. No caso, não são todos os municípios, nem todo município tem crédito rural do BNDES. 2005 a 2019, a gente vai usar registros administrativos do próprio BNDES, que contém informações detalhadas sobre todos os contratos de crédito rural, e aí incluindo o agente financeiro, para quem o BNDES repassa, quando que esse crédito é liberado, o tipo de equipamento financiado, etc. Um registro bem rico aí de informação. A gente vai trazer essas informações no nível municipal e agregar com informações do IBGE, então PIB municipal, produção agrícola, produção pecuária, número de trabalhadores rurais, etc. E a gente vai usar dados do Mapbiomas para informações relativas ao uso da terra. Então, quanto da terra é dedicada à agricultura, vegetação nativa, pastagem, etc. É um dado que vem de imagem de satélite. E aí, como que a gente faz isso, né? Assim, qual que é a metodologia aqui desse artigo? A gente começa com uma regressão, assim, esse aqui é um pouco para motivar ainda, mas a gente começa com a ideia de uma regressão simples, em que você vai tentar medir
o efeito do choque de crédito de empréstimo do BNDES em diversos resultados relacionados à produção e uso da terra, no nível município-ano. A grande questão de simplesmente rodar essa regressão e recuperar o coeficiente θ ali, que seria o coeficiente de impacto que a gente está procurando, é que existe uma endogeneidade intrínseca, né, a esse problema, que é o fato de que você pode pensar que os agricultores que estão produzindo em áreas que estão expandindo vão aumentar a produção e demandar mais crédito. Então, como é que a gente vai isolar o que é o efeito da oferta de crédito na produção, né? Considerando que você pode ter aqui uma causalidade reversa, por exemplo. A questão aqui é que o empréstimo que a gente observa, ele já é um resultado de equilíbrio entre oferta e demanda. Então, a gente precisa, de alguma forma, isolar o componente de oferta. E aí, como que a gente vai fazer isso, né? A gente vai olhar para o nosso contexto e ver que o nosso contexto ele nos dá uma informação relevante para isolar esse componente de oferta. Então, o primeiro componente a gente vai construir uma variável aqui, né? Vai construir uma variável, chama de variável instrumental. Então, qual que é uma parte, né? A primeira parte, o primeiro componente dessa variável ele parte da ideia de que a relevância de cada instituição financeira que atua como intermediária nos recursos do BNDES varia muito de região para região. Então, esse mapa está mostrando como que você tem, né, às vezes, uma variação muito grande até entre municípios limítrofes, em relação ao qual o principal provedor de crédito do BNDES localmente. Em alguns casos, você vai ter que só um provedor de crédito do BNDES existe naquele município, ou seja, o produtor nem teria como acessar os créditos do BNDES a partir de outro agente financeiro. Então, esse é um componente da história, né? Esse é o fato de que o intermediário ele não ele tem um componente aqui que não depende necessariamente do choque de oferta anual. O outro componente da história é que quando a gente olha a participação de cada instituição financeira no repasse dos créditos do BNDES, essa participação varia muito de banco para banco e anualmente. Então, esse gráfico aqui, ele é um gráfico errático de propósito, né? Assim, o que a gente quer explorar é exatamente essa falta de uma tendência clara, né, nesses repasses. Então, e por que é assim, né? Por que não tem uma tendência muito clara? Porque o quanto de recurso uma determinada instituição financeira vai repassar por ano depende de uma série de fatores. Depende de quantos recursos o BNDES vai alocar para programas de crédito, depende da demanda de financiamento de cada agente que repassa, depende do custo de financiamento, das fontes de financiamento de cada agente, depende do limite de exposição do BNDES ao risco do agente, depende principalmente aqui também de diretrizes que o governo coloca ano a ano, né? Todo ano o Plano Safra traz novidades e isso afeta o funcionamento da política de financiamento rural, criando uma variação ano a ano. Então, tudo isso gera variação relevante. Então, qual que é a ideia aqui, né? A gente vai supor, por exemplo, assim, como um exercício de pensamento, assim, suponha que o banco A qualquer, ele aumente a oferta de crédito rural em 50% de um ano para o outro, enquanto que o banco B reduz em 10%. Se nada mais muda, né, tudo mais constante, a gente espera que os municípios que tenham maior número de agências do Banco A vão aumentar a oferta de crédito no recurso do BNDES, sem que isso necessariamente tenha a ver com a demanda local de crédito. E simplesmente porque aquele município tem mais agência do banco e aquele banco aumentou globalmente a sua oferta de crédito por conta de todos aqueles fatores que eu estava mencionando ali anteriormente. E aí tem uma hipótese subjacente aqui, que é o seguinte: os agricultores eles não têm uma capacidade muito alta de responder essa mudança de oferta de crédito, mudando de banco muitas vezes. Como eu mostrei para vocês lá no mapa, às vezes só tem um provedor de crédito na cidade. Então, a capacidade, por exemplo, reduzir a oferta de um banco, vou pegar em outro banco, é relativamente limitada. Então, e isso tem, né, tem literatura que mostra que isso é algo que acontece em outros contextos. Isso gera para a gente a ideia de que um choque de oferta agregado dos bancos no nível do banco, né, anualmente, vai ter um impacto no município, na oferta de crédito global do município, que tem um componente que não está relacionado à demanda de crédito. E aí, para isso, como que a gente vai incorporar isso tecnicamente? A gente vai usar uma estratégia chamada de Shift Share, que é o tipo de estratégia que a gente usa para agregar uma variação que está no nível local, né, que está no nível geográfico aqui, no nosso caso, com uma variação que está no nível anual, no caso, para cada banco. E essa variação anual para cada banco, ela não tem a ver necessariamente com o que está acontecendo localmente em cada município anualmente.
Eu não vou entrar em detalhes aqui nessa parte mais técnica. Isso aqui eu estou basicamente explicando como é que a gente constrói essa variável instrumental. A gente isola um componente de oferta primeiro, depois esse componente de oferta a gente vai agregar com o market share de cada banco no tempo anterior. Então, tudo isso é tentando mitigar o problema de endogeneidade que eu mencionei antes. É, E aí, no final das contas, ao invés de rodar uma regressão única, a gente vai rodar uma regressão em dois estágios, no mínimo quadrados em dois estágios. Então, primeiro a gente vai regredir ao choque de oferta de crédito nessa variável instrumental que a gente cria, e aí depois a gente vai usar o resultado dessa regressão na nossa regressão principal, que vai medir o efeito em produção, produtividade, uso da terra, etc. E aí, enfim, existe toda uma literatura questionando esse tipo de variável instrumental, como é que você pode usar da melhor forma possível. A gente aplica um desses frameworks que a literatura tem mostrado. Os resultados, eles não mudam muito quando a gente aplica esse framework, mas é só para levar em consideração que a gente já está levando em conta desenvolvimentos recentes nessa literatura mais técnica desse tipo de método que a gente está usando. E aí tem uma coisa interessante aqui, que é esse tipo de abordagem, na verdade, dá um pouco mais de ênfase exatamente ao tipo de variação que a gente está explorando, que é uma variação que acontece aqui, apesar de a gente rodar uma regressão no nível de município, é uma variação que vem do nível do banco. Então, essa é uma abordagem que a gente consegue incorporar isso de uma forma mais explícita. Então, vamos lá, vamos para os resultados, que o nosso tempo já está acabando. O resultado em termos de primeiro estágio, né, quando a gente, né, usa esse tipo de abordagem, a gente precisa garantir que a nossa variável instrumental é relevante. A gente encontra a gente encontra evidência de que o nosso instrumento tem relevância. Então, essa estatística é F18.6, ela está acima de um threshold médio de 10, então a gente entende que ela tem relevância para o nosso resultado. E aí, quando a gente compara uma abordagem que seria simples, né, sem essa variável instrumental, sem essa abordagem mínimo quadrado em dois estágios, como a gente compara um MQO simples, né, uma regressão simples, com essa abordagem que a gente fez, a gente vê que, no geral, as estimativas elas estavam viesadas para baixo, o que é, de fato, um indício de que essa endogeneidade que a gente estava comentando, de fato, está presente nos dados. Então, a gente precisava realmente controlar por isso. E aí, assim, no termo de produção, a gente encontra que um aumento de 1% da disponibilidade de crédito para investimento está associado a um aumento de 0,13% da produção agrícola municipal, na média. E aí, enfim, esse é o efeito principal que a gente encontra aqui. Em termos de uso da terra, a gente não encontra, de novo, né, o efeito sobre desmatamento, o efeito sobre a área de floresta, ele não é significativo na nossa especificação preferida aqui. De novo, os efeitos também não são significativos em área de lavoura e área de pastagem. No entanto, quando a gente olha a direção desses coeficientes, eles estão sugerindo que, na média, o produtor está convertendo a área de pastagem em área agrícola. Então, o que explica parte do aumento da produtividade que a gente vai encontrar aqui. Quando a gente divide a produção pela área, a gente encontra, então, que o aumento da disponibilidade de crédito para investimento está associado a um aumento da produtividade agrícola. E isso é particularmente a produtividade agrícola. A produtividade pecuária a gente não encontra efeito significativo, o que faz sentido, dado que a maior parte do crédito do BNDES vai para a produção agrícola. Quando a gente olha por uma heterogeneidade pelo perfil do município, de acordo com a intensidade de uso de mão de obra, né, e a gente usa para isso a razão do número de trabalhadores rurais alocados para a agricultura, a gente vê que os efeitos, na média, são maiores em áreas mais intensivas em mão de obra. Então, o aumento de produção, o aumento de produtividade são mais intensivos em áreas mais intensivas em mão de obra. Por isso, a gente encontra, então, um efeito de poupa-terra, um efeito de aumento de produtividade da terra, que está associado também a um efeito de aumento de produtividade do trabalho. Um segundo exercício que a gente faz é restringir o crédito rural só à compra de equipamentos que a gente identifica como poupadores de trabalho, a gente encontra resultados que vão mais ou menos na mesma direção. Depois, enfim, na parte de comentários, a gente pode eventualmente entrar em mais detalhes aqui. E aí, em termos de robustez, então, assim, a gente faz uma série de exercícios de robustez para garantir que o resultado que a gente encontra, ele não varia segundo diferentes especificações que a gente usa, etc. Questão de erro padrão, etc. Também não vou entrar em muitos detalhes aqui, mas só para dizer que diferentes especificações da nossa abordagem empírica geram resultados muito parecidos, o que dá maior robustez para o resultado que a gente encontra. Então, para fechar aqui, eu estou vendo que o tempo já tá acabando, a gente usa, então, uma variação exógena que combina choques anuais de crédito com participação, market share, né, defasado dos agentes financeiros, usando um pouco, né, a característica dessa política que o BNDES opera,
para encontrar que o crédito rural para investimentos em mecanização agrícola, eles de fato geram aumento na média, aumento de produção, aumento de produtividade, sem gerar aumento do desmatamento. O que reforça aquela hipótese de Borlaug que eu coloquei lá no início, né? E também sugere que, no caso brasileiro, a gente tem aí essa característica específica do nosso contexto, né? Do crédito rural podendo funcionar como um importante instrumento de produção sustentável num país em desenvolvimento. É claro que esses efeitos eles são na média, e isso não significa que você não possa ter crédito rural associado a desmatamento, né? Isso, de fato, a gente tem outros estudos que mostram isso, mas na média a gente encontra que o produtor consegue acessar o crédito, consegue aplicar isso em compra de equipamentos e tal, e expandir sua produtividade. O efeito, do ponto de vista ambiental, na média, é um efeito poupa-terra, no caso brasileiro. Então é isso, vou fechando por aqui. Não sei se o André quer falar mais alguma coisa, vou dar um stop share aqui. Obrigada, Wagner. A gente vai ter que passar a palavra para a Mônica Mora, porque ela tem uma outra agenda. Então, eu queria agradecer a vocês pela apresentação e já vamos passar, então, para os comentários e análises adicionais. Mônica, a palavra está com você. Desculpem realmente, aqui eu tenho outra reunião, mas eu gostaria inicialmente de agradecer o convite. Eu considero esse prêmio da maior importância, porque inclusive no sentido de estimular pesquisas, pesquisas nessa área, porque atualmente acho que um dos maiores desafios que nós temos é como é que nós vamos lidar com a emergência climática e como é que nós vamos nos defrontar com esse desafio que é financiar uma economia verde e efetivamente voltada para evitar que haja um aumento da temperatura global. Então, eu acho que essa é uma questão central, eu acho que essa discussão, inclusive, está alinhada com as questões que vão ser colocadas na COP e tudo mais. Então, o financiamento é uma questão fundamental quando a gente pensa em como a gente pode evitar que a situação se agrave muito, muito rapidamente. Então, eu acho esse prêmio absolutamente relevante. Eu gostaria de agradecer o convite à BDE, ao BID, para participar do debate. E eu considerei os dois textos, evidentemente, achei os dois muito interessantes. E achei que eles são complementares de uma certa forma. Então, eu vou falar um pouquinho sobre cada um deles e depois eu vou falar sobre como os dois, de uma certa forma, se complementam. Ambos tratam do BNDES, como o André colocou muito bem, ambos tratam do BNDES, do financiamento do BNDES, e um deles aborda a questão do financiamento da economia verde, e o outro foca na questão do financiamento ao crédito agrícola. E é interessante porque, de uma certa forma, são como sendo duas questões são colocadas. A principal questão no Brasil, ao contrário de outros países, é a questão do desmatamento, do desfloramento, e mais que isso, cada vez mais a gente observa que há uma expansão tanto da área plantada como das áreas voltadas para a agropecuária, que invadem não só a floresta, mas também invadem também áreas que têm uma vegetação original, ou seja, como se cada vez mais esses movimentos de ampliação da agropecuária ele invade o quê? Não só a floresta, mas também áreas de cerrado e tudo mais, que cada vez são tomadas pela agricultura e pela pecuária. Eu acredito, isso é uma opinião pessoal minha, evidentemente, eu não estou falando, eu sou diretora do IPEA, não estou falando pelo IPEA, estou falando como pesquisadora. Eu acredito que, quando se chega a um determinado ponto, a ideia não é retroceder, mas como a gente pode pensar em evitar que novos avanços sejam feitos. E eu acredito, e nesse sentido, eu concordo com o Wagner e demais autores, quando eles colocam que, de fato, o investimento, o financiamento de máquinas e equipamentos pode ajudar a aumentar a produtividade e, com isso, você reverter não é reverter, mas evitar esse processo de ampliação da área plantada. Mas eu achei interessante quando se contrapõe um artigo ao outro. E por que é interessante quando se contrapõe um artigo ao outro? Porque quando se fala, por exemplo, no financiamento das máquinas agrícolas, a gente tem que considerar que houve um aumento de 53% da área
voltada para a agricultura entre 2006 e 2025. Mesmo que isso não tenha esse resultado em desmatamento, eu acho que isso, de fato, avançou sobre uma vegetação nativa, ou seja, isso tem implicações sobre a biodiversidade. Então, acho que, pelo menos, isso deve ser discutido. Então, eu acho que é fundamental quando o Wagner traz essas informações, porque também é um espaço para a gente discutir. E discutir contrapondo o quê? Ao texto trazido pela Camila Ana Rosa. A Camila Ana Rosa, ela finaliza um artigo dizendo que embora a agenda climática tenha ganhado proeminência no debate, essa posição ainda não se reflete no financiamento do banco. Eu posso ser equivocada, mas o banco agora, no último ano, ele conseguiu captar 10 bilhões de reais para o Fundo do Clima. Eu acho que, de fato, há um esforço muito grande do BNDES no sentido de ampliar os recursos a serem disponibilizados para a economia verde. Mas, mesmo assim, eu acho que tem que ser feita uma reflexão para se pensar que o banco ele faz escolhas. E a questão do financiamento, eu acho que não é só o financiamento que se oferece para a economia verde, mas também os desembolsos que são realizados para outras áreas que, eventualmente, não necessariamente contribuem para esse esforço em direção a evitar uma emergência climática, a evitar a elevação da temperatura na Terra. Então, eu acho que esses dois textos são muito interessantes porque eles contrapõem duas questões fundamentais. Uma, que são a dificuldade de você, de fato, colocar em prática uma política voltada para a economia verde. Eu acho que essa dificuldade, posso ser equivocada, não sou do BNDES, vocês conhecem muito melhor o BNDES que eu, mas eu acho que, em parte, isso deve também à demanda por desembolsos mais, à demanda por empréstimos. Mas a gente tem que levar em consideração que uma política ela é feita não só dos recursos voltados para aquela área, mas também qual o papel desses recursos no total e quais são os desembolsos que são realizados para outras áreas. Então, por exemplo, se eu tenho, por exemplo, eu percebi que nos dados colocados pelo artigo do Wagner, se não me engano, em 2021, eu acho que 18 bilhões, sei lá, 18 bilhões foram destinados ao financiamento de máquinas agrícolas. E, simultaneamente, para a economia verde, segundo a Camila e a Ana Rosa, foram somente 8 bilhões. Ou seja, é como se como você estrutura a sua carta de empréstimo também tem que ser pensado, eu acho, no âmbito quando você discute o financiamento, desenvolvimento. Eu acredito que o BNDES, o governo brasileiro, está completamente voltado para quê? Para pensar essa questão. E pensar essa questão implica o quê? Em artigos como o do Wagner, e do grupo dele, da Ana Rosa, da Camila, que estão pensando, ou seja, como a gente pode refletir sobre a questão da economia verde, o financiamento, o desenvolvimento sustentável, como a gente pode pensar isso. Então, eu acho muito interessante, porque, de uma certa forma, eu acho que os textos foram complementares. Então, ao invés de ficar em um texto ou outro, achei interessante contrapor um texto ao outro e pensar, a partir disso, a importância de se discutir a questão, até porque colocando em palavras, a gente consegue pensar melhor e consegue identificar uma estratégia que seja compatível com o financiamento de desenvolvimento sustentável e, ao mesmo tempo, assegurando que, por exemplo, setores como a agropecuária, que adquiriram uma preeminência inegável, que são fundamentais para o desenvolvimento brasileiro também, possam pensar a sua estratégia, levando em consideração a importância de você evitar o aquecimento global. Em linhas gerais, é isso. Obrigada pela oportunidade. Obrigada, Mônica, pelas suas considerações, pela sua participação aqui conosco. Agora vamos abrir para as perguntas do público. Recebemos aqui no YouTube uma pergunta da Priscila Farias. Como tem sido a participação do BNDES na Coalizão Verde em relação às frentes de trabalho e as operações com Blended Finance? Então, queria passar para os nossos autores. A Priscila não direcionou a pergunta, então fiquem à vontade. Quem quiser começar respondendo, eu acho que talvez Camila e Ana. Posso começar, então, comentando, e aí depois a Ana me complementa e os outros colegas também. Eu acho que essa questão, né, que ela coloca, e aí tentando meio comentar as duas coisas em uma, até para não tomar muito tempo.
eu acho que vai muito ao encontro daquilo que a Ana comentava no início da nossa apresentação, né? Nesse papel dos bancos de desenvolvimento, não só no financiamento, que eu acho que, né, claro, o mais destacado, que é onde a gente costuma debruçar mais o olhar, mas também esse papel, essas atribuições também, essa expertise que os bancos de desenvolvimento têm, no caso o BNDES tem, que não são necessariamente o financiamento direto desses projetos e desses investimentos, né? Então, acho que esse papel, por exemplo, de articular, né, em planos mais amplos, em estratégias mais amplas de desenvolvimento com outros atores, né? No caso da Coalizão Verde, por exemplo, né, que articula uma série de bancos aí em torno de uma agenda comum, com objetivos comuns e tentando fazer as sinergias e com que eles não se contraponham e sim se complementem, mas também nesse papel de mobilização de recursos, né, de crowding do setor privado que os bancos de desenvolvimento podem ter, né? E eu acho que no caso do BNDES, eu imagino o André que trabalha lá deve, né, ter muito mais informações e dados específicos a respeito, mas eu acho que o BNDES tem buscado, né, escalar o Blended Finance. Eu vi há algum tempo uma iniciativa que eles fizeram para temas de bioeconomia, economia circular, né, nesse tema. Eu acho também os bancos de desenvolvimento, eles também podem, e aí comentando uma coisa que está no artigo, mas que a gente não comentou, também mobilizar recursos da cooperação multilateral, né? Então, por exemplo, o BNDES, ele acreditado ao Fundo Verde do Clima, que é o maior fundo climático multilateral que existe, né? Que também consegue aportar recursos para diminuir os riscos do investimento do capital privado, e é uma oportunidade que ainda o BNDES, né, que tem essa expertise de estruturação de projetos e tudo mais, ainda não acessou, mas que é uma possibilidade também. Mas eu acho que só pontuando um pouco, também retomando aquilo que a Ana falava no começo, que é muito importante esse papel, né, dos bancos de desenvolvimento, de trazerem esses novos atores, de trazer o capital privado, mas que o capital privado sozinho não dá conta, né, desse desafio, dessa agenda. Então, ainda o funding, né, adequado, o investimento público, ele é indispensável, eu acho, para a concepção dessas missões socioambientais, né, sem diminuir o papel aí que os bancos de desenvolvimento têm na atração do capital privado. Oi, só complementando, então, obrigado pela pergunta e Camilo, obrigado por começar a resposta. O BNDES tem participado da Coalizão Verde de todas as forças-tarefa desde o começo, e aí tem um time específico de captação que participa e vai nos demandando de acordo com cada demanda específica. O BNDES tem algumas iniciativas de Blended Finance, o próprio Arco da Restauração que o BNDES está lançando é uma iniciativa que prevê, como a Camila falou, participação de capital privado junto com fundos do BNDES, né? Então, trazendo um pouco do que foi falado antes, ano passado, o BNDES recebeu 10,4 bilhões de reais para o Fundo Clima, para operações específicas de economia verde. Então, o BNDES, o governo federal vem preparando, e o BNDES vem se preparando para atuar na transformação ecológica. E aí, e acho que um ponto muito importante que a Camila falou é o papel do setor público. Se a gente está falando de um bem público global, de externalidades, enfim, a gente precisa da atuação do Estado, de instrumentos que não sejam apenas do setor privado, e bancos de desenvolvimento têm um papel muito importante nesse sentido. Obrigada, André. Obrigada, Camila. Queria passar a palavra para vocês para considerações finais, se vocês têm algum comentário sobre os artigos apresentados. André e Wagner, nós vamos passar rapidamente, né, a palavra para a Mônica, então se vocês tiverem mais alguma consideração a fazer. Eu tenho uma última consideração, Paula, muito obrigado. O Wagner, eu gosto muito de ressaltar os resultados que o Wagner trouxe no final, resultados de heterogeneidade, quando a gente vê que os efeitos que a gente encontra são mais fortes nas áreas onde tem escassez de terra, escassez relativa de terra.
E eu gosto de trazer isso e trazer para a discussão da importância da implementação do Código Florestal, não só como preservação, conservação ambiental, mas também como instrumento de aumento de produtividade. Então, ou seja, se o produtor rural não tem mais área para expandir, se não pode ser na margem extensiva, ele vai aumentar a sua produtividade, ele vai tomar um crédito para máquina e equipamento, para intensificar a sua produção. Então, eu gosto muito de ressaltar esse lado da importância do Código Florestal como também instrumento de produtividade para o setor agro no Brasil. Não, eu queria só reiterar o agradecimento, agradecer também pelos comentários da Mônica, que foram super interessantes, e dizer também que um pouco isso que ela falou sobre os nossos resultados, eles não dizem respeito necessariamente à carteira de economia verde do banco, né? A gente tem uma possível interseção entre as duas coisas, mas você já olhou para universos diferentes. No entanto, a gente tem observado ao longo do tempo um crescente alinhamento, né? Tanto a política de crédito rural como um todo, e mais especificamente algumas ações do BNDES, no sentido de tornar a política de crédito rural mais alinhada a objetivos de sustentabilidade. Então, isso incorpora, por exemplo, do ponto de vista do BNDES, você ter uma maior restrição para acesso a crédito em propriedades em que você tem detecção de desmatamento. Essa é uma coisa que o BNDES tem implementado nos últimos anos. E também quando a gente olha do ponto de vista mais amplo, né, a gente vê assim, a questão de você dar condições mais facilitadas para um produtor que tem boas práticas, certificações, etc. Então, não é porque a gente acha que um efeito médio, né, do crédito rural para investimento ele é positivo, que a gente não precisa, né, avançar na questão de como essa política pode estar mais alinhada, né, com o objetivo de sustentabilidade. E isso é um movimento que a gente vem observando ao longo do tempo. Então, só queria fazer esse comentário também, agradecer mais uma vez e parabenizar também aqui pelo trabalho das colegas Ana Rosa e Camila. Posso só fazer Obrigada. um Por comentário bem favor. breve, Paula? Claro. Não, para reiterar, acho que duas ideias. Primeiro, aquilo colocado pela Mônica de alguma complementariedade dos dois trabalhos, eu acho que é fundamental. Um que lidou com o movimento mais geral e o outro que olhou com um segmento específico, com muita profundidade, e dentro desse segmento você consegue, como acabou de ser colocado pelo Wagner, já perceber um movimento nesse sentido que a gente entende como um sentido bom. Então, isso é claro, né? Inclusive, os dados do BNDES apresentados por nós mostram que no último subperíodo, e lembrando, a gente não analisa 23 para cá, que certamente tem mudanças importantes, né? O trabalho termina em 21, é, você tem um crescimento do financiamento agrícola, né, relativamente. Então, essa é uma questão que também mostra uma convergência das duas discussões. E, por fim, última ideia, acho que apareceu no nosso trabalho, Camila passou por ela, o André passou por ela, e de alguma forma o Wagner também, é destacar o papel dessas instituições como instituições públicas, mas para além do financiamento. Então, você tem aí uma capacidade, dado conhecimento prévio, dado interação com o setor público-privado, dado interação com a institucionalidade internacional, para conseguir alavancar esforços para além dos recursos públicos, mas de alguma forma organizados pelo setor público. Então, nesse órgão que tem clara capacidade de decisão e articulação. Então, só reiterar aquilo que já tinha aparecido em vários momentos. E Obrigada. desculpa, Paulo, na verdade, eu não agradeci a vocês, então eu agradeço a toda a equipe da BDE na sua figura, Paula. Muito obrigada. Nós que agradecemos. E aí vamos chegando ao fim, então, do nosso primeiro dia aqui de apresentação dos ganhadores do Prêmio BDE BID, décima edição do prêmio. Queria agradecer a vocês, né, nossos pesquisadores e vencedores, Ana, Camila, Wagner e André. Obrigada pela presença. E também da nossa comentarista Mônica, que teve que sair para um evento. E a todos vocês que nos acompanharam nessa manhã pelo YouTube, muito obrigada. Só destacando que os estudos apresentados hoje eles serão divulgados no livro do Prêmio BDE BID, que vai ser em breve lançado. E aí vocês poderão ler os artigos, se aprofundar.
E convido vocês para os próximos painéis, nos dias 19 e 20, que vão trazer as duas outras categorias do prêmio. É isso, muito obrigada a todos e até a próxima.